Galvão Bueno, venha pra cá. Você sabe que eu vinha com um paletó igual ao seu. É mesmo? E na última hora eu resolvi trocar. Você está numa elegância como sempre, Você aliás. também. Sempre. Super caprichado. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. É, essa plateia. Uma plateia maravilhosa. Eu fico em casa com ele todos os dias. Acho um dos grandes momentos do programa quando você anuncia de onde eles são. O orgulho com que eles gritam, da faculdade, aquela coisa toda. Eu acho Me dá uma alegria enorme, vou sentir muita falta. Imagino que nós vamos sentir falta de você. É isso, imagina. É verdade. Meu Como querido, é que eu vou dormir se eu não vou dormir depois do gordo? Eu te ligo. Você liga? Eu ligo. Tá bom. Então tá Galvãozinho, combinado. fala uma coisa pra mim que deve ser o momento esportivo do ano, um gol que é anulado ou não, dependendo de quem vê o resultado pelas câmeras de televisão. Isso está causando um maior rebu. Como é que o nosso amigo Arnaldo? O milionário Arnaldo, dono de TV... O Arnaldo, foi ontem ainda que discutimos isso no programa Bem Amigos. No Bem Amigos, pois é. E ele, no fim, ele terminou dizendo que, claro que não pode existir, é para que as pessoas entendam, que o futebol ficou um pouco para trás na sua forma de ver as regras, acompanhar a tecnologia. O basquete, o juiz para se ele tiver dúvida para olhar na televisão. No futebol americano ele até explica, aquele cara fez falando, isso, aquilo, vai para lá, não sei o quê. E o voleibol tem isso, o tênis tem isso. E o futebol, aqueles caras lá da International Board, eles não querem mudar, não aceitam. Bom, mas o Arnaldo ontem dizia, não se pode beneficiar o infrator. Essa é a regra número 1 do futebol. Não pode existir uma interferência externa. Então o erro veio do fiscal da federação que, com leitura labial, falou claro que ele diz, a televisão mostrou que não foi gol. A televisão não pode mostrar. Isso é proibido, não pode... Ela pode mostrar ao telespectador, mas não tem o direito de interferir no resultado. Nós estamos, desculpa, que eu já entrei de sola sem explicar que a gente está falando do Fla-Flu. Do Fla-Flu. Que acabou, sem querer, prejudicando o Fluminense. Mas não favoreceu o Flamengo, porque estava impedindo o gol. Também agora, não. Vamos fazer o seguinte, fica todo mundo à parte que vai virar uma discussão de Flamengo e Fluminense aqui. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o Fluminense sempre está passando por uma fase difícil há muitos anos. Mas não é isso. Primeiro o seguinte, eu já fui defensor de usar videotape como recurso de auxílio à arbitragem no futebol. Você não é mais? Não. Por quê? Porque briga com o elemento humano dessa discussão que provavelmente está surgindo aqui e deve ter surgido em tudo que é lugar. Segundo, o seguinte, como é um jogo tão dinâmico, com tantas faltas, que o jogo vai ser interrompido de 2 em 2 minutos. Aí é que tem que se criar uma regra para isso. No tênis, o jogador tem direito a um que eles chamam de um challenge, um desafio. Se ele acertar, ele tem direito a outro, se ele errar, ele perdeu. O basquete é para definir o instante final, se a bola saiu da mão do jogador antes do apito do fim do tempo ou não. São coisas específicas. Esse jogo, para quem não sabe, nós estamos nos referindo a um jogo ocorrido que estava... teve um gol do Fluminense, o jogo estava 2-1 para o Flamengo, um jogo importante para os dois. Foi marcado um impedimento e depois o juiz anulou o gol, depois ele deu o gol, depois ele voltou atrás e anulou o gol de novo. Coisa de maluco. O jogo ficou parado 13 minutos. Se tivesse o recurso da televisão, em 1 minuto isso se resolveria. É exatamente o contrário. O Tite estava conosco no programa, aliás, faz um trabalho fantástico, maravilhoso na seleção. O Tite disse assim, eu sou inteiramente favorável
As pessoas... Até o Arnaldo já estou conseguindo fazer ele mudar de ideia. Porque o Arnaldo também era contra? O Arnaldo foi contra sempre, né? Deixa eu te falar por quê também. Pênalti. Foi pênalti, não foi pênalti. Não há videotape que resolva, porque no mesmo lance vai ter você achando que foi, o Arnaldo achando que não foi, em casa as pessoas também divididas, mesmo com videotape não vai adiantar. Tudo aquilo que for subjetivo não vai resolver. Agora, e no futebol tudo é. Não, o impedimento você tem momento. Hoje você traça aquela linha, sabe se o cara está à frente, sabe se o cara está atrás, sabe se a bola entrou, sabe se a bola não entrou. Você tem como definir essas coisas que o pobre do juiz, diga-se de passagem, porque tudo que entra em discussão, que você para a imagem, que você mostra de 4 ângulos diferentes, o pobre do bandeira só tem aquele instante para levantar a bandeira ou não. E o pobre do juiz tem um apito que ele tem que apitar, ou não apitar. Então, acaba sendo uma maldade. Não vai chegar nunca a nenhuma conclusão. Mais uma ajudazinha da tecnologia. Você acha em que, por exemplo, concordo com você. Impedimento, bola entrou, bola não entrou, bola saiu, bola não saiu. Pronto. Já ajuda demais. Agora, pênalti, por exemplo, não tem como. Não. Não é verdade? Não. Tem alguns que são tentativas de assassinato em primeiro grau. Então isso é mais fácil de marcar, né? Outra coisa, eu estou muito enganado. Antigamente, o futebol não valia tanto o corpo a corpo como vale hoje. Verdade. Não tinha essa coisa quase que do hóquei sobre gelo, que você ataca, você se joga em cima do adversário e não é pênalti, não é falta, não é nada. Mas no hóquei tem uma coisa, né? No hóquei eles têm direito de sair na porrada. Bom, hoje em dia sim. Mas antigamente havia só o body check. Hoje em dia no futebol também vale o encontro. Chique esse negócio, como é que chama? Body check. Body check. Dá um body check aí. Aqui. Pronto, atingiu os dois. Mas é verdade, no futebol hoje em dia isso não é falta. Antigamente era, não era? Hoje está mais liberado. Hoje o contato físico está mais liberado. Eu me lembro do Paulo César Caju dizendo, não, está complicado porque não deixam a gente jogar. Mas não é para deixar jogar mesmo, né? Mas não deixam muito o Neymar jogar até hoje, né? Ele apanha uma barbaridade. Ele só precisa aprender a segurar um pouco mais a cabeça para não devolver, para não tomar tanto cartão amarelo. E para não pintar tanto o cabelo de amarelo. Aí já é um problema dele. Aí... Tem todo o direito do mundo. Mas que fica engraçado, ele parece um pincel, né? Aquele cabelinho amarelo andando de lá para cá. Você acha que é para copiar o Messi? Não, mas o Messi botou o cabelo amarelo depois dele. Não. Eu acho que você está enganado. Não sei se você acompanha futebol. De vez em quando. Eu acho que foi meio cópia, mas enfim. O Messi agora botou o cabelo amarelo porque, como o Neymar vai ganhar mais do que o Messi, sabia? O Neymar vai ganhar mais do que o Messi. Rapaz. Estão renovando o contrato. Mas é que vão renovar o do Messi depois, aí ele vai ganhar mais do que o Neymar de novo. E o Bale? É bom, hein? Eu acho ele um dos melhores jogadores do mundo. O cara é bom, Nunca está na lista, né? O cara é bom demais. Para quem não conhece tanto, é do País de Gales e é bom demais. Jogou uma Copa Europeia espetacular. Você sabe que ele recusou a cidadania inglesa para poder jogar na seleção da Inglaterra? Ele disse, não, eu sou País de Gales e não abro mão da minha cidadania de jeito nenhum. Muita gente fez isso. Muita gente recusou. Alguns brasileiros, inclusive, recebendo proposta, recusaram, outros aceitaram. Futebol hoje é uma coisa muito mundial, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, como especialista, é o seguinte. Você já pensou se a Grã-Bretanha formasse um time? Porque tem Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escócia, tudo fazendo parte da Grã-Bretanha. Mas ela forma, né? Como? Ela forma. Não. Nas Olimpíadas. Só nas Olimpíadas. Mas digo, na Copa do Mundo não tem uma seleção. A seleção da Inglaterra, se houvesse só uma seleção, seria muito mais forte. Se juntasse País de Gales, se juntasse a Inglaterra, se juntasse a Irlanda, que faz parte, a Escócia, mas aí seria um time realmente muito forte. Por isso que a Grã-Bretanha é tão forte nas Olimpíadas. Exatamente. Falar Olimpíadas, o que você achou das Olimpíadas aqui? Eu amei, adorei. Também, achei sensacional. Adorei.
Agora, claro que acabando as duas Olimpíadas, voltou tudo o clima de violência que estava atarrachado. A força soltou. Mas vamos falar Agora você falou muito bem. Terminadas as duas Olimpíadas, as Olimpíadas e Paralimpíadas. É muito importante que se diga isso, que se fale isso. Foram dois espetáculos maravilhosos, mas foi muito bom. Acho que nós estamos vivendo um momento, e continuamos vivendo um momento no país, e eu respeito todas as formas de pensamento político, social, e acho que as pessoas deviam se respeitar um pouco mais e respeitar o pensamento alheio, e que para que não existisse tanto confronto e que o país pudesse caminhar melhor. Mas nós estávamos vivendo um momento de baixa estima muito grande do Brasil. A Olimpíada nos devolveu um pouquinho, pelo menos num certo sentido, essa autoestima. As cerimônias, eu faço cerimônia de abertura, eu perdi a conta, mas lá do começo dos anos 80. E tenho 35 anos de Globo, fiz um jogo de 35 anos de Globo, outro dia mostraram na televisão, e tenho 42 anos de profissão de televisão. E eu dizia, já vi cerimônias muito mais ricas, com muito mais tecnologia, mas nunca tinha visto uma com tanto calor humano e com uma mensagem tão bonita e tão importante quanto aquela que foi passada, principalmente na cerimônia de abertura. Aquilo era um alerta ao mundo e o mundo soube reconhecer isso. Foi muito bacana. A Olimpíada foi espetacular. Eu também acho, pena que acabou. Aí diz assim, então aquilo tudo é mentira, sabe? Ficou um mau gosto, um gosto ruim na boca. Depois que acabou, você vê voltar com uma violência maior ainda. Parece que estava atarrachada. Agora me conta, você falou em 35 anos da Globo. Como aconteceu comigo, eu saí da Globo e voltei. Eu também. Você também. Você saiu em que ano era? Eu me lembro que você foi no SBT comigo. A primeira entrevista que eu fiz no jogo foi no SBT. Foi. Aquilo foi em 92. Você ficou quanto tempo fora da Globo? 10 meses. 10 meses? Rapidinho, voltei rápido. Eu saí, não... A Desirê disse que eu de bobo só tenho o jeitinho, a carinha e o jeitinho de andar. Tem um jeitinho de andar de bobo? Brincadeira dela, né? Então eu volto... Eu também saí, tanto que eu voltei sem problema nenhum, porque eu saí também, porque eu queria fazer esse programa e na época não havia espaço para fazer. 1 ano e meio depois, eu já fui convidado para voltar, mas levei 11 anos fora e achei ótimo, porque foi a possibilidade de realizar um sonho antigo de entrevistar todo mundo, inclusive você. Não, e você mudou a história do talk show no Brasil, você mudou a história dessa conversa com as pessoas. Isso bate-papo. Isso é que nós vamos sentir falta demais. Eu não acho que nós vamos sentir falta. Sabe por quê? Vamos deixar ele falar um pouquinho, vamos conversar nós aqui. Vocês acham que ele vai parar de fazer o que ele está fazendo? Vocês acham que ele deve parar? Vocês não acham que ele vai fazer em outro lugar? Eu acho que vai dentro da casa mesmo, mas em outro lugar. Duvido. Olha para eles e fala que não. Eu não sei. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Osmar, fala aí. Não sei. Realmente não sei, estou com o patrão aí. Eles não sabem. Ô, Vile, você acha que ele vai parar, Vile? Estou pensando. Como é que é? O que foi? Estamos... A ver. O Vile tem uma linguagem mais pro holandês do que pro português. Sabe o que eu acho bacana? Quando a gente fala com o diretor, ele está do lado da gente, né? Por que a gente olha para cima? Porque a voz vem da onde? De lugar nenhum. É verdade. Não é? Nós temos essa mania. Vai falar com o diretor. Você olha para cima também? Sempre. Olha, por favor, posso fazer isso? É como se estivesse falando com Deus, A gente olha para cima. É verdade, que coisa mais idiota, gente. Fala para mim, nesses anos todos, qual é que você considera a maior gafe que você fez no ar, assim, mas que você reconheça
que foi uma gafe. É para falar só uma? Não, nesse bloco no segundo você conta outra. Se for falar várias, nós vamos terminar o ano, não vai terminar o programa. Quem fica 2h30 falando e que mexe com emoção, que recebe a emoção, que tenta passar essa emoção, que vende emoção, você comete várias gafes. Eu já contei uma aqui do jogo que eu transmiti errado na Copa de 74. Foi ótimo. Durante muito tempo, que nós fazia a transmissão de um jogo como se fosse Suécia e Bulgária, e no fim era Alemanha Oriental e Áustria, quer dizer, uma coisa... Igual. Os uniformes eram iguais. Um tá de amarelo, outro tá de branco. Pronto. Ué, quando chutou que a bola foi pela linha de fundo, que apareceu, pá! Alemanha Oriental, 0. Austrália, 0. E que eu olhei para o papel, só tinha nome escrito Bulgarov, Antonov, Sverissen, Smilisson, e só tinha um cara que eu sabia o nome dele, que jogava na Alemanha Oriental, chamava Sparvarser, e lá veio a bola pela direita, toca para Sparvarser, voltou para a esquerda, Sparvarser, jogou uma barbaridade. Sparvarser jogou uma barbaridade. Era só ele. Mas teve uma que foi muito moda, agora, porque agora com essa coisa de rede social, como é que chama esse negócio? Eu sou antigo, sabe? Então, Facebook... Por exemplo, você tem esse negócio aqui, você nunca olhou aqui o que está escrito aqui, mas tudo bem. A gente vai conversando, você não olha o que está escrito aqui, olha. Não, eu só de vez em quando eu dou uma bicada para ver se esqueci alguma coisa. Mas, não, essa coisa de como é que é? É meme? Não é meme, não. Não. Quando viraliza, como é que é? Não, meme é quando... É meme? Meme não é meme? Não. Tem meme também, não tem? Parar de meme, não é isso? Tem hashtag também, que eu gosto muito. Tem hashtag é bacana. Hashtag. Que negócio assim. Nome lindo. Hoje eu botei no meu Instagram, hashtag venha lá, Argentina. Legal. Então você usa Instagram, usa tudo. O Instagram, porque tem que usar. O outro, como é o nome do outro? Vai lá, tá vendo? Hein? Sei lá. Não, Twitter. O Twitter eu sempre esqueço o nome. Eu não tenho nenhum, mas em compensação tem vários com meu nome. O meu também. E como usam o meu nome, então é sempre elogiando. Porque o cara não vai fazer uma coisa com o próprio nome, com o meu nome, para me esculhambar, porque aí já vem que é mentira. Mas tem as respostas, né? Que nem sempre são elogiando, né? Eu não sei, porque eu nunca vi. Você não vê, você tá certo. Não vejo. Mas o que aconteceu? Teve uma narração de uma prova. Eu fiz a saga do Michael Phelps inteira, tive essa felicidade. Nas Olimpíadas, mas principalmente na China e agora aqui no Brasil. Teve uma prova que eu até hoje juro por Deus que ele não ganhou. Mas ele ganhou. Então, ele vinha nadando, e o que aconteceu? O adversário dele era borboleta. Ele estava meio movimento atrás do cara. E no último, o cara fez o movimento na frente dele. Só que depois ficou provado que a mão do cara não chegou na borda, olha só. E ele fez o movimento de trás, depois a mão dele tocou, é o que vale tocar primeiro. Que o outro ficou faltando... Assim. E aí eu vim com a história, você quer criar uma emoção, e aí eu dizia, e o Phelps, não podia perder. Ele tinha que bater aquele... Ali ele bateria o recorde quantidade de medalhas. De quantidade de medalhas de ouro, que era do... Ajuda aí, Ingo. O Ingo Gostou, tá ali? Bom, tá vendo? Por isso que eu trouxe o Ingo, tá vendo? Do Max Spitz. E aí, então, eu vim criando uma história. Michael Phelps ganhou, perdeu. Ganhou. Se eu narrei isso. Já foi. Ganhou, perdeu. Aí apareceu o nome dele. Prá! Primeiro. Então a narração foi. Phelps não pode perder. Phelps ganhou, perdeu. Ganhou! É legal? Vamos fazer o quê? Gente, chama a vinheta que eu vou continuar com Galvão Bueno. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado o Galvão Bueno, que é sempre de uma gentileza comigo. Quando eu voltei para a Globo, no ano que eu voltei para a Globo, ele me mandou um vinho espetacular. Era tão espetacular que extraviou-se e não chegou à minha casa nem aos meus lábios. E eu, claro, não agradeci porque eu não sabia.
Ele ficou uns 6 meses sem querer falar comigo. Ele disse que coisa mal criada, que falta de educação, foi incapaz de me ligar. 2000. Há 16 anos que ele conta essa história, para ver se eu mando um outro igual. Não, que é isso. Sacou, Bira? Depois disso, você já mandou vários. Aliás, falando nisso, você trouxe o seu champanhe rosé, não? Eu acho que acaba a produção. Cadê? Vocês são tão gentis comigo. Tem aí? Ei, homem, como estás? A produção providenciou. O que passa com Chile? Depois de ganhar 2 vezes na Copa América, agora está por detrás de todos? É a mesma pergunta que eu faço, senhor Galvão. O que eu acho imperdoável é aquela bola no jogo do Chile contra o Brasil. Na Copa, aquela bola não tem entrado. Vou ter batido. Pode abrir. Você viu o nome, né? Não, deixa eu ver. Ah lá. Bela Vista Desirê. Você é tão canalha. Eu dediquei os últimos anos da minha vida, a televisão, é claro, será sempre a minha grande paixão profissional. Mas tenho muita paixão pelos vinhos, produzo vinho no Brasil e na Itália, e quis fazer um vinho diferente de tudo que já foi feito. Porque ele é um espumante rosé que mistura Bordeaux com Borgonha. O Roberto Cipresso, meu diretor enólogo, dos grandes gênios do vinho do mundo, aí nós temos uvas de Bordeaux e temos Pinot Noir, que é de Borgonha. E fiz uma homenagem à minha mulher, Desirê, que gosta tanto de você gosta tanto dela. Adoro. Ela está nos Estados Unidos, infelizmente hoje não está aqui, está com os filhos, estão estudando. Um trabalha lá e o outro estuda. E fiz a homenagem, fiz um, então. Muito obrigado. Olha, fiz um rosé brilhante. Olha que bonito, olha. Olha o perlage dele, que bonito. Olha. Então foi Tintim. feito... Salud e plata. Saúde de plata. Essa é boa. E a todos vocês, muito obrigado sempre pelo carinho, pela atenção e pela audiência. Esse é o Desirê. A plateia, parabéns, felicidades. Obrigado sempre. Que tal? Eu estou encantado, inclusive, pelo fato de estar homenageando a Desirê ao lado do marido, né? Jamais eu teria coragem de beber isso sozinho, porque apareceu uma cantada. Não posso. Você é Desirê, olha, você, mais do que merece. Para aguentar esse homem... Nesse momento ela está te vendo lá nos Estados Unidos, cara. Ela está te vendo lá. Está lá assistindo. Assistindo lá. Você sabe que está uma delícia mesmo? Um beijo para você. Uma mulher que fez tão bem a minha vida nos últimos 16 anos, dos 5 filhos que tenho. 16 anos? 16 anos. Exatamente quando eu voltei para a Globo. Tá vendo? Tem influência nisso? Nossa. Olha, você a conheceu exatamente há 16 anos na Austrália. Nas Olimpíadas de Sydney. Ela estava grávida do Luca, que já faz os filmes dele, já trabalha de assistente do Jaime Monjardim e já está estudando cinema nos Estados Unidos, com 15 anos de idade. Gente, olha, olha como você está velho. É impressionante. Só eu que eu fico tô igual, Isso é um Galvão, doce de tem pessoa. Alguma coisa, sabe alguma narração? A gente fica provando, eles ficam olhando com a cara de também quero. Infelizmente, ele não trouxe. Não, gente, eu adoraria também, mas não é possível. Mas depois, quando acabar a gravação, vocês podem continuar querendo. Fala para mim, tem alguma coisa que você deixou de narrar e que você gostaria de ter narrado? Eu queria ter feito a carreira do Guga, as grandes conquistas do Guga. Disse isso a ele pessoalmente no ar, na Olimpíada. Eu transmiti 2 jogos do Guga em Olimpíada. Um ele ganhou, um ele perdeu. O tênis... Desculpa, em qual Olimpíada? Na Olimpíada de Sydney. É. Na Olimpíada de Sydney, na Austrália, quando nós estávamos juntos lá. O Guga, ele é fantástico. Foi fantástico como atleta, e o carisma, o sucesso que ele fez nessa Olimpíada. E eu pedi à direção da casa, eu quero o Guga comigo em toda a transmissão que eu fizer. Ele foi comentarista de atletismo, de vôlei, de futebol, de natação,
E as pessoas se encantaram com ele. Ele é uma pessoa realmente carismática e especial. A homenagem que o Djokovic fez a ele lá... Não é? Em Paris, não é? Olha, aquilo foi uma coisa emocionante. O Guga é fantástico. E ele foi um tenista, ele conquistou 3 vezes o Roland Garros. E isso é o que... Se alguma coisa me fez falta na carreira, que eu agora estou buscando uma motivação nova, João, porque depois dos 2 grandes desafios, a Copa do Mundo no Brasil e a Olimpíada no Brasil, e depois de 42 anos de televisão, de 35 anos de Globo, eu estou tentando inventar um novo desafio. Claro que faço com amor o dia a dia, mas eu tenho que projetar algum novo desafio, porque fazer a Olimpíada em casa, e o sucesso que foi, e o carinho que eu recebi das pessoas, então eu estou botando na minha cabeça, e agora o que eu vou inventar para... Não, e tem mais. Além disso, na tua carreira, você teve a chance de fazer a Copa do Mundo de futebol no Brasil, apesar do Brasil ter sido autoderrotado. E eu tive a chance de dizer, virou treino, virou passeio, olha os alemães de novo, gol da Alemanha. É isso que você ia falar, né? Não, eu ia dizer o seguinte, que independente de ter perdido, é um momento histórico para o Brasil de ter sido casa da Copa do Mundo por 2 vezes e ter perdido nas 2 vezes. Porque o fato de ser aqui não quer dizer nada. Ao contrário, dessa vez, eu acho para mim, inclusive, que a Copa do Mundo perdeu o sentido que tinha antigamente. Porque antigamente um time entrava, não tinha ideia quem é que estava do outro lado. Eu vi algumas vezes já, o Beluso me mandou a gravação integral da final da Copa de 58, que eu ouvi pelo rádio quando eu tinha 20 anos. Eu era um pouquinho mais novo, mas também ouvi pelo rádio. Não, você nem era nascido ainda. Como não? Imagina. Eu nasci dias depois que o Brasil perdeu do Uruguai na Copa de 50. E eu estava lá. Então. Você estava lá, também a culpa foi sua. Claro. Eu não estava. Compensação 7-1, a culpa foi sua. Eu estava na rádio. Mas antigamente tinha essa coisa que um time entrava e não conhecia o outro, ninguém conhecia. Não conhecia. E havia uma gentileza nessa Copa que eu estou falando, da de 58, se um jogador, por acaso, batesse no outro, ajudava a levantar, a falar. Tinha um dado diferente. Na Copa de 78, eu me lembro que 2 jogadores foram expulsos, um de cada lado. Não me lembro qual era o jogo. Mas era um jogo que envolvia a Holanda. E o adversário não sei quem era, mas foram expulsos 2 jogadores, um de cada lado. Os 2 saíram abraçados porque os 2 jogavam no mesmo time. Hoje acontece isso muito. Não tem Hoje mais. Acontece demais. Os jogadores se conhecem, as famílias são amigas. Nós vamos ter um Brasil e Argentina agora, no dia 10 de novembro, e pelas eliminatórias, em Belo Horizonte, no Mineirão, e nós vamos ter um confronto do Messi com o Neymar. Eles são muito amigos. Claro. As famílias são amigas. Eles jogam, um passa a bola para o outro, um ajuda o outro. Quer dizer, isso a cada dia existe mais entre os jogadores. Então a Copa do Mundo não tem o mesmo perfil que tinha. Pode não ter o mesmo perfil que tinha, mas ela é apaixonante. A Copa do Mundo claro, a Eurocopa também. Também, a Copa Aliás, América. Você falou isso de amigos. É impressionante o carinho que o Bale teve com o Cristiano Ronaldo na final, quando o Cristiano Ronaldo se machucou e saiu. Aí pelo WhatsApp, teve o WhatsApp, teve também pelo Face, recados. Ele já falou de Face, WhatsApp, Instagram, Twitter. Depois ele disse que eu que coloco as coisas lá, né? Não, eu não coloco, Moderninho. mas eu leio, eu vejo. Mandou mas era uma coisa tão carinhosa, eu falei, olha aí, porque o Cristiano Ronaldo é parceiro dele. No Real Madrid. Qual é o melhor técnico de futebol do mundo hoje? Coisa difícil. Tem? Isso é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Mas eu acho que o Guardiola está um pouco à frente. Tem aqueles que acham o Mourinho, tem aqueles que acham o Ancelotti, mas eu acho que o Guardiola
está um pouquinho à frente. Se você me perguntar quem é o melhor técnico do futebol brasileiro, eu te respondo com extrema facilidade. Tite, sem dúvida nenhuma. Nesse momento, o mais bem preparado, aquele que se preparou, veja só uma coisa, o que ele conseguiu fazer com que os jogadores aumentassem a sua capacidade de rendimento, sem nenhuma crítica ao Dunga, que é uma pessoa aplicadíssima no trabalho, um vencedor na vida esportiva. É verdade. O Dunga, eu posso falar uma coisa? O Dunga quem está fazendo isso é ele, viu? É claro. Eu respeito muito o Dunga, mas não, eu já respeitava ele como extraordinário jogador. Sim, mas como técnico... Você sabe... Bira, ri aí, pô. Ele não pode, que essa hora ele já está dormindo. Ele estava dormindo. Eu juro que ele estava dormindo. Você se lembra... Tenho certeza que ele estava dormindo. Você se lembra que você entrevistou o Dunga como jogador símbolo da seleção na Copa que a gente teve o prazer de perder? Não. Tendo como técnico o Lazzaroni. Eu me lembro que eu disse, o Lazzaroni trabalhou muito mal naquela Copa e me lembro que fizeram uma maldade com o Dunga. Disseram a era Dunga, que foi a era do fracasso ali. Depois de 94, ele era capitão do time da seleção brasileira e o Brasil foi campeão do mundo. Em 98, ele era capitão da seleção brasileira. O Brasil não foi campeão do mundo. Ah, 94, o Brasil empatou. Depois foi nos pênaltis. Mas no jogo mesmo foi empate. Aí que é sua, Tafarel. Tafarel pegou. É. Aí o outro chutou pra fora, é tetra, aquela maluquice toda, com o Pelé pendurado aqui, com o Arnaldo pendurado aqui. Os técnicos brasileiros eram tão geniais que deixaram o Ronaldo Fenômeno no banco naquela Copa. Mas ele era novinho. O Pelé também. Ele estava sendo preparado para outra Copa. O Pelé tinha 16 anos, em 58. Você está muito rancoroso. Nem um pouco rancoroso. Eu estou observador das coisas. Era o Parreira, o técnico. Era. Junto com o Zagallo. Isso. Os dois merecem todo o nosso respeito. Todo o respeito, inclusive em relação a... Mas sou admirador... Deixa eu falar do Tite. Não, deixa eu te falar primeiro o seguinte. Eu tenho respeito e o maior carinho pelo Zagallo, porque ele foi importantíssimo na vitória do Brasil contra a Suécia em 58. Eu vi e revi várias vezes o jogo. O Zagallo é que foi extraordinário. Zagallo mudou o sistema de jogo mundial. Ele inventou o 4-3-3. Jogando. Além disso, é o seguinte, o Didi levou a fama, mas o autor da maioria dos passes importantes daquele jogo foi o Zagallo. O Zagallo era um jogador extraordinário. E depois no entanto, depois foi um técnico maravilhoso. Também. E aí começa aquele negócio de atribuir o seguinte, não, é que em 70 quem mandava era... Mas não falam isso? Falam, mas o Zagallo... Está no livro do Tostão. O Zagallo conseguiu uma coisa que o Tite está conseguindo agora, que é de colocar os melhores para jogar. Isso. Ele achou lugar. Ele falou, gente, eu tenho Jairzinho, eu tenho Gerson, eu tenho Rivelino, eu tenho Pelé, eu tenho Tostão. Como é que eu posso deixar um cara desse de fora? Então ele deu um jeito de colocar todo mundo. O que o Tite fez agora? Nesses 4 jogos, essas 4 vitórias, o Brasil saiu de 6º colocado, e nós estávamos morrendo de medo de não ir na Copa, saiu agora com 4 vitórias para o primeiro lugar. Ele apenas fez de trazer os jogadores e colocar os jogadores, arrumar uma forma de jogar para colocar cada jogador jogando como ele está acostumado a jogar no seu clube, porque não há tempo para treinar. O técnico recebe o jogador num dia, no outro dia o cara está morto por fuso horário, viagem, ele tem um treino, no outro dia ele joga. Então ele fez questão de colocar cada jogador jogando como joga no seu time. E conversando, eu perguntei para ele ontem, que livro que você deu para o Felipe Luiz, quando você foi avisar para ele que ele não ia mais ser titular, ia ser reserva, você deu um livro para ele? E ele disse, ele me deu um livro, eu comecei a ler aquele espetáculo, falei, que livro é esse? Eu quero ler. Não pretendo ir para reserva ainda, não, né? É o Pequeno Príncipe? Não, não era o Pequeno Príncipe. Era um livro do Paulo Coelho até. Ele disse que era um livro do Paulo Coelho. Mas ele tem uma forma de saber tratar. O futebol não é só a tática, não é só dar bronca, não é só gritar, não é só... Ele tem um jeito humano de levar a coisa. Mas, ele sabe levar o jogador e levar o ser humano. Aqui esquece que a gente está falando para o público
porque você já me deixou bêbado, então... É o seguinte, você não receia ter que se desdizer, já que você elogia tanto qualquer que seja o nosso técnico? Não. Por exemplo, Dunga. Não, você cansou de dizer que ele era... Como jogador, você disse que ele era símbolo. Não, você não me viu fazer tantos elogios assim ao Dunga, porque eu acho que o Dunga, ele tem uma mania de de perseguição que o estão perseguindo. Ele tem... Por nada, né? Por exemplo, terminava uma coletiva, ele levantava e ia embora. Termina uma coletiva, o Tite fica conversando com as pessoas. Os jogadores são basicamente os mesmos, mas percebe-se que jogam hoje com muito mais alegria. Então, eu não elogio todos os técnicos. Critico... Não, eu estou falando, no geral, da seleção como um todo. Eu torço muito a seleção. Bom, eu também, eu torço... Mas dou cada pancada. Pouco. O quê? Eu acho que pouco, você podia dar mais. Mas peraí, mais? Eu vou falar uma coisa agora aqui na Olimpíada, quando o time teve por não se classificar, depois da desclassificação da Copa América no Jornal Nacional, o comentário mais longo de futebol da história do Jornal Nacional e talvez o mais duro de futebol da história do Jornal Nacional, porque, e não era só em cima do Dunga, não. Era em cima do Dunga, da CBF. Eu não consigo admitir um presidente da CBF que não possa sair do país, porque está sendo investigado. Ele não pode sair do país. Ele, desde o dia que ele disse assim, me tirem daqui da Suíça, me mandem de volta, me mandem para qualquer lugar, eu quero ir para o Brasil. Estou falando do Marco Paulo Deonero, e que nunca mais fez nenhuma viagem, porque tem medo de ser preso. Ele não gosta de avião, ele tem medo de avião. Sim, tá bom. Então, eu não concordo com essas coisas. Deixa eu te interromper para falar o seguinte. Eu acho, e meu amigo Wilton Marques, que trabalha comigo há anos, tem a mesma opinião, se eu não me engano, que é o seguinte: você é das pessoas que mais entendem de futebol no país. Obrigado. Não, é verdade. Inclusive, geralmente, em todas as discussões que você tem com o nosso amigo Arnaldo, do nosso ponto de vista, geralmente, você tem razão. Mesmo quando... Não posso fazer nada. É uma opinião que a gente tem. O Arnaldo é muito querido meu. Não faz o meu também. E daí? Pode isso, Arnaldo? Pode. Legal. É uma divergência de opinião. Eu acho que você tem uma visão sobre o jogo como pouco comentarista, pouco narrador tem. Eu não preciso dizer isso, porque, querido. Meu contrato termina no fim do ano, eu posso falar à vontade. Mas realmente você entende muito, muito. Agora, exatamente por isso, as pessoas às vezes acreditam muito no que você fala, devem acreditar. Por isso você tem que tomar cuidado quando você faz excesso de elogios a certas pessoas, a certos... No caso do Dunga, tem um monte de jogador eu ficava assim, eu dizia, mas ele não está vendo. Tem um monte de jogador que não está nem falando comigo. Isso é bom. É bom. É bom, porque bati forte porque nós íamos para o fundo do poço. Depois dos 7-1 com a Alemanha, dos 3-0 com a Holanda, depois da desclassificação, cuidado que peguem, depois da desclassificação... Já pegou. Depois da desclassificação na Copa América no Chile, da desclassificação na Copa América agora, essa recente, quando só fizemos gol no Haiti e o Haiti só fez gol na gente, veja como foi. Aquilo foi fantástico. Não é? Mas, meu menino... E com todo o problema, nós chegamos um momento, com 2 empates nos 2 primeiros jogos da Olimpíada, que se nós tivéssemos perdido o jogo seguinte, seríamos desclassificados na primeira fase. Aí seria o fundo do poço. Talvez até eu tenha exagerado um pouco na crítica naquele dia. Fui duro. Fui duro mesmo para tentar mexer com os brios deles. Se eles ficaram com raiva de mim, ótimo. Mas, meu querido amigo, a gente tem uma CBF cujo presidente não pode sair do país, como você mesmo falou. É uma coisa terrível isso. É porque ele tem medo de avião, né? Por favor. Ele não gosta de aeromoça. Eu encontrei no aeroporto, na época que o Dunga foi chamado para a técnica, eu estava chegando dos Estados Unidos e quem estava embarcando era aquele francês da FIFA que disse, que também está perseguido por corrupção,
Ele disse que o Brasil precisava tomar um pontapé na bunda. Jerome Val. Ele foi culpado e afastado do futebol por 10 ou 12 anos. Mas, enfim, ele estava com o Ricardo Teixeira estava levando ele. Que está sendo indiciado, que foi indiciado. Também. E aí eu falei para o Ricardo Teixeira assim, ô Ricardo, o Dunga vai ser técnico da seleção, mas ele nunca foi técnico. Aí o Ricardo Teixeira disse a seguinte pérola, falou, Jô, técnico é tudo igual, pode botar qualquer um. E quando é que o Ricardo Teixeira entendeu de futebol na vida? Não, nunca, mas botou o Dunga como técnico. Porque o que acontece é que nós temos um sistema... A gente até parece até que eu tenho raiva do Dunga. Não. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Dunga foi importantíssimo como jogador, começou bem como técnico e se perdeu inteiramente. Agora você vê, ele ganhou a Copa do Mundo e o Zico não ganhou. Você vê como essas coisas são irônicas, né? O mundo é assim. Como o mundo é assim. O Puskás não ganhou. A seleção da Hungria, maravilhosa, fantástica, em 54, ela foi derrotada na final pela Holanda. A seleção da Holanda, a Holanda nunca conquistou um título mundial. Sempre vice. Foi a 3 finais e joga um futebol encantador. Hoje em dia não mais, né? São as magias do futebol. Hoje em dia já não tanto, mas chegou em terceiro lugar da Copa, né? Teve o Cruyff. E ganhou do Brasil 3-0. E o Cruyff, que nos deixou recentemente. E aquele holandês também, que eu te falei que eu gosto mais do que o Willem. Que é o Royben. Quem? Royben, da seleção do... Que joga no... Que o jogo é muito sofisticado, é o Robin. É o Robin, isso. Não é o Batman, é o Robin. Não, é o Robin. É bom demais aquele cara, rapaz. Joga muita bola. Não, agora já está mais... Passou um pouquinho, né? Olha só, eu sei que o papo está ótimo, mas a gente já estourou o tempo. Faz tempo. Há muito tempo. Eu quero agradecer demais a presença do meu amigo Galvão Bueno. Eu não podia terminar esse ano, último ano do programa do Jô, sem ter a presença do Galvão aqui, que sempre que eu convido, ele está sempre pronto para vir. Às vezes ele traz o Arnaldo junto, porque é quase que uma obrigação. E a gente fica brincando com o Arnaldo aqui, que também é outro que eu acho que entende demais do que fala, do que faz. Eu quero agradecer muito, muito a tua presença. Eu sei que não é fácil, que você é uma pessoa super, super ocupada. Não. Agradeço ao Ingo, que tá sempre contigo também, que é amigo meu também. Parabéns pela tua vida dedicada a uma coisa muito difícil. É difícil porque é uma profissão extremamente criticada por todo mundo. Então, eu te agradeço e te desejo todo sucesso, inclusive nesse vinho extraordinário. Põe mais aqui, Alex, só para a gente se despedir. Fica legal. Você vai me deixar... Vila, dá um jeitinho de encaixar, eu quero falar uma coisinha aqui. Põe aí. Eu quero falar uma coisinha. A gente já está estourando, hein? Já, mas o Vila vai dar um jeito. Até porque hoje é aniversário da Mila. Eu tenho 6 netos. E a Mila tem... Eu tenho uma ligação com a minha família, o núcleo da minha família, a dona Milda, minha mãe, Desirê, minha mulher, meus filhos, Letícia, Cacá, Popó, Léo, Luca, meus netos, os 6 netos. Você vai me permitir citar a Vitória, o Nicolas, o Cadu, que tem o meu nome, Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno, neto. O Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno, filho, que é o Cacá, me deu esse presente. E o Popó, que agora tem o André e o Otávio, que são gêmeos, mas a Mila está fazendo 2 aninhos hoje. A minha família é muito importante. E tem coisas que eu prezo muito na vida. E agradeço. Eu agradeço a Deus por ter me dado a família que eu tenho e por ter me dado a oportunidade de poder trabalhar nessa casa por 35 anos e conseguir tantos milhões de amigos me vendo pelo Brasil praticamente todos os dias. E agradeço muito a Deus por ter permitido que eu tivesse conhecido esse gênio da comunicação que aqui está. E tivesse permitido
que ele deixasse que eu fosse amigo dele. Somos amigos, além de dois artistas que possam estar aqui conversando. Jô, o que você fez na história da televisão brasileira é uma coisa linda, maravilhosa. Você está no seu último ano, nisso que você determinou que fosse o seu final de vida profissional. O espaço que você deu a todos nós, ninguém deu na televisão brasileira. Com a inteligência, a cultura, a capacidade e o carinho que você sempre teve por todos. Eu lamento profundamente. Lamento profundamente ser a última vez, porque sei que eu estou aqui do lado dele, dando uma entrevista ao mestre Jô Soares. Eu queria terminar te dando um beijo e que vocês aplaudissem de novo, porque ele merece. Ei, tá bom, tá bom. Obrigado. Boa noite, obrigado. Funcionou tudo aqui. Nossa, tudo. Todo que você fez. Tudo tinindo, tudo tinindo. Bom, gente, estamos terminando o programa de hoje, todo dedicado ao Galvão Bueno, que nem precisa desse tipo de homenagem, evidente, mas eu considero esse programa de hoje uma homenagem específica ao doutor em esporte, doutor Galvão Bueno. Muito obrigado, boa noite a todos. Beijo do Gordo. O sucesso que ele fez nessa Olimpíada, e eu pedi à direção da casa, eu quero o Guga comigo em toda a transmissão que eu fizer. Ele foi comentarista de atletismo, de vôlei, de futebol, de natação. E as pessoas se encantaram com ele. Ele é uma pessoa realmente carismática e especial. A homenagem que o Djokovic fez a ele lá não é? em Paris, né? É. Olha, aquilo foi uma coisa emocionante. Não, o Guga é fantástico. E ele foi um tenista, ele conquistou 3 vezes o Roland Garros. E isso é o que... Se alguma coisa me fez falta na carreira, que eu agora estou buscando uma motivação nova, João, porque depois dos 2 grandes desafios, a Copa do Mundo no Brasil e a Olimpíada no Brasil, e depois de 42 anos de televisão, de 35 anos de Globo, eu estou tentando inventar um novo desafio. Claro que faço com amor o dia a dia, mas eu tenho que projetar algum novo desafio, porque fazer a Olimpíada em casa, e o sucesso que foi, e o carinho que eu recebi das pessoas, então eu estou botando na minha cabeça, e agora o que eu vou inventar para... Não, e tem mais. Além disso, na tua carreira, você teve a chance de fazer a Copa do Mundo de futebol no Brasil, apesar do Brasil ter sido autoderrotado. E eu tive a chance de dizer, virou treino, virou passeio, olha os alemães de novo, gol da Alemanha. É isso que você ia falar, né? Não, eu ia dizer o seguinte, que independente de ter perdido, é um momento histórico para o Brasil de ter sido casa da Copa do Mundo por 2 vezes e ter perdido nas 2 vezes. Porque o fato de ser aqui não quer dizer nada. Ao contrário, dessa vez, não, eu acho para mim, inclusive, que a Copa do Mundo perdeu o sentido que tinha antigamente. Porque antigamente um time entrava, não tinha ideia quem é que estava do outro lado. Eu vi algumas vezes já... O Beluso me mandou a gravação integral da final da Copa de 58, que eu ouvi pelo rádio quando eu tinha 20 anos. Eu era um pouquinho mais novo, mas também ouvi pelo rádio. Não, você nem era nascido ainda. Como não? Imagina. Eu nasci dias depois que o Brasil perdeu do Uruguai na Copa de 50. E eu estava lá. Então. Você estava lá, também a culpa foi sua. Claro. Eu não estava.
Compensação 7-1, a culpa foi sua. Eu estava narrando. Mas antigamente tinha essa coisa que um time entrava e não conhecia o outro, ninguém conhecia. Não conhecia. E havia uma gentileza nessa Copa que eu estou falando, da de 58, se um jogador, por acaso, batesse no outro, ajudava a levantar, a falar. Tinha um dado diferente. Na Copa de 78, eu me lembro que 2 jogadores foram expulsos, um de cada lado. Não me lembro qual era o jogo. Mas era um jogo que envolvia a Holanda. E o adversário, não sei quem era, mas foram expulsos 2 jogadores, um de cada lado. Os 2 saíram abraçados porque os 2 jogavam no mesmo time. Hoje acontece isso muito. Não tem Hoje mais. Acontece demais. Os jogadores se conhecem, as famílias são amigas. Nós vamos ter um Brasil e Argentina agora, no dia 10 de novembro, e pelas eliminatórias, em Belo Horizonte, no Mineirão, e nós vamos ter um confronto do Messi com o Neymar. Eles são muito amigos. Claro. As famílias são amigas. Eles jogam, um passa a bola para o outro, um ajuda o outro. Quer dizer, isso a cada dia existe mais entre os jogadores. Então a Copa do Mundo não tem o mesmo perfil que tinha. Pode não ter o mesmo perfil que tinha, mas ela é apaixonante. A Copa do Mundo claro, a Eurocopa também. Também, a Copa Aliás, América. você falou isso de amigos. É impressionante o carinho que o Bale teve com o Cristiano Ronaldo na final, quando o Cristiano Ronaldo se machucou e saiu. Aí pelo WhatsApp, teve o WhatsApp, teve também pelo Face, recados. Ele já falou de Face, WhatsApp, Instagram, Twitter. Depois ele disse que eu que coloco as coisas lá, né? Não, eu não coloco, Moderninho. mas eu leio, eu vejo. Mandou mas era uma coisa tão carinhosa, eu falei, olha aí, porque o Cristiano Ronaldo é parceiro dele. No Real Madrid. Qual é o melhor técnico de futebol do mundo hoje? Coisa difícil. Tem? Isso é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Mas eu acho que o Guardiola está um pouco à frente. Tem aqueles que acham o Mourinho, tem aqueles que acham o Ancelotti, mas eu acho que o Guardiola está um pouquinho à frente. Se você me perguntar quem é o melhor técnico do futebol brasileiro, eu te respondo com extrema facilidade. Tite, sem dúvida nenhuma. Nesse momento, o mais bem preparado, aquele que se preparou. Veja só uma coisa, o que ele conseguiu fazer com que os jogadores aumentassem a sua capacidade de rendimento, sem nenhuma crítica ao Dunga, que é uma pessoa aplicadíssima no trabalho, um vencedor na vida esportiva. É verdade. O Dunga, eu posso falar uma coisa? O Dunga quem está fazendo isso é ele, viu? É claro. Eu respeito muito o Dunga, mas... Não, eu já respeitava ele como extraordinário jogador. Sim, mas como técnico... Você sabe... Vira, ri aí, pô. Ele não pode, que essa hora ele já está dormindo. Ele estava dormindo. Eu juro que ele estava dormindo. Você se Tenho lembra... certeza que ele estava dormindo. Você se lembra que você entrevistou o Dunga como jogador símbolo da seleção na Copa que a gente teve o prazer de perder? Não. Tendo como técnico o Lazzaroni. Eu me lembro que eu disse, o Lazzaroni trabalhou muito mal naquela Copa e me lembro que fizeram uma maldade com o Dunga. Disseram a era Dunga, que foi a era do fracasso ali. Depois de 94, ele era capitão do time da seleção brasileira e o Brasil foi campeão do mundo. Em 98, ele era capitão da seleção brasileira. O Brasil não foi campeão do mundo. Ah, 94, o Brasil não? empatou. Depois foi nos pênaltis. Mas no jogo mesmo foi empate. Aí que é sua, Tafarel. Tafarel pegou. É. Aí o outro chutou pra fora. É tetra, aquela maluquice toda. Com o Pelé pendurado aqui, com o Arnaldo pendurado aqui. Os técnicos brasileiros eram tão geniais que deixaram o Ronaldo fenômeno no banco naquela Copa. Mas ele era novinho. O Pelé também. Ele estava sendo preparado para outra Copa. O Pelé tinha 16 anos, em 58. Você está muito rancoroso. Nem um pouco rancoroso. Eu estou observador das coisas. Era o Parreira, o técnico. Era. Junto com o Zagallo. Isso. Os dois merecem todo o nosso respeito. Todo respeito, inclusive em relação a... Eu sou admirador. Deixa eu falar do Tite. Não, deixa eu te falar primeiro o seguinte.
Eu tenho respeito embora, né? E o maior carinho pelo Zagallo, porque ele foi importantíssimo na vitória do Brasil contra a Suécia em 58. Eu vi e revi várias vezes o jogo. O Zagallo é que foi extraordinário. O Zagallo mudou o sistema de jogo mundial. Ele inventou o 4-3-3. Jogando. Além disso, o seguinte, o Didi levou a fama, mas o autor da maioria dos passes importantes daquele jogo foi o Zagallo. O Zagallo era um jogador muito. Extraordinário. E depois, no entanto, depois foi um técnico maravilhoso. Também. E aí começa aquele negócio de atribuir, assim, não, é alguma coisa. Mas, não, essa coisa de como é que é? É meme? Não. Quando viraliza, como é que é? Meme. Não, meme é quando... É meme? Meme não é meme? Não. Tem meme também, não tem? Parar de meme, não é isso? Tem hashtag também, que eu gosto muito. Tem hashtag. Hashtag é bacana. Hashtag. Que negócio assim. Nome lindo. Hoje eu botei no meu Instagram, hashtag venha lá, Argentina. Legal. Então você usa Instagram, usa tudo. Tá, no Instagram, porque tem que usar, né? O outro, como é o nome do outro? Vai lá, tá vendo? Hein? Sei lá. Não, Twitter. O Twitter eu sempre esqueço o nome. Eu não tenho nenhum, mas em compensação tem vários com meu nome. O meu também. E como usam o meu nome, então é sempre elogiando. Porque o cara não vai fazer uma coisa com o próprio nome, com o meu nome, para me esculhambar, porque aí já vem que é mentira. Mas tem as respostas, né? Que nem sempre são elogiando, né? Eu não sei, porque eu nunca vi. Você não vê, você tá certo. Não vejo. Mas o que aconteceu? Teve uma narração de uma prova. Eu fiz a saga do Michael Phelps inteira, tive essa felicidade. Nas Olimpíadas, mas principalmente na China e agora aqui no Brasil. Teve uma prova que eu até hoje juro por Deus que ele não ganhou. Mas ele ganhou. Então, ele vinha nadando, e o que aconteceu? O adversário dele era borboleta. Ele estava meio movimento atrás do cara. E no último, o cara fez o movimento na frente dele. Só que depois ficou provado que a mão do cara não chegou na borda, olha só. E ele fez o movimento de trás, depois a mão dele tocou, é o que vale tocar primeiro. Que o outro ficou faltando... Assim. E aí, eu vim com a história, você quer criar uma emoção, e aí eu dizia, eu falava, porque não podia perder. Ele tinha que bater aquele... Ali ele bateria o recorde quantidade de medalhas. De quantidade de medalhas de ouro, que era do... Ajuda aí, Ingo. Ingo gostou disso ali? Bom, tá vendo? Por isso que eu trouxe o Ingo, tá vendo? Do Max Spitz. E aí, então, eu vim criando uma história. Michael Phelps ganhou, perdeu. Ganhou. Se eu narrei isso. Já foi. Ganhou, perdeu. Aí apareceu o nome dele. Primeiro. Então a narração foi. Phelps não pode perder. Phelps ganhou, perdeu. Ganhou. É legal. Vamos fazer o quê? Gente, chama a vinheta que eu vou continuar com o Galvão Bueno. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado o Galvão Bueno, que é sempre de uma gentileza comigo. Quando eu voltei para a Globo, no ano que eu voltei para a Globo, ele me mandou um vinho espetacular. Era tão espetacular que extraviou-se e não chegou à minha casa nem aos meus lábios. E eu, claro, não agradeci porque eu não sabia. Ele ficou uns 6 meses sem querer falar comigo. E disse que coisa mal criada, que falta de educação, foi incapaz de me ligar. 2000. Há 16 anos que ele conta essa história, para ver se eu mando um outro igual. Não, que é isso. Sacou, Bira? Depois disso, você já mandou vários. Aliás, falando nisso, você trouxe o seu champanhe rosé, não? Eu acho que acaba a produção. Cadê? Vocês são tão gentis comigo. Tem aí? Ei, homem, como estás? A produção providenciou. ¿Qué pasa con Chile? Después de ganar 2 veces la Copa América, ahora está por detrás de todos. É a mesma pergunta que eu faço, seu Galvão. O que eu acho imperdoável é aquela bola no jogo do Chile contra o Brasil, na Copa, aquela bola não ter entrado. Ter batido. Agora, pode abrir. Você viu o nome, né? Não, deixa eu ver.
Olha lá. Ah, Bela Vista Desirê. Você é tão canalha. Eu dediquei os últimos anos da minha vida, a televisão, é claro, será sempre a minha grande paixão profissional. Mas tenho muita paixão pelos vinhos, produzo vinho no Brasil e na Itália, e quis fazer um vinho diferente de tudo que já foi feito. Porque ele é um espumante rosé que mistura Bordeaux com Borgonha. O Roberto Cipresso, meu diretor enólogo, dos grandes gênios do vinho do mundo, aí nós temos uvas de Bordeaux e temos Pinot Noir, que é de Borgonha. E fiz uma homenagem à minha mulher, Desirê, que gosta tanto de você gosta tanto dela. Adoro. Ela está nos Estados Unidos, infelizmente hoje não está aqui, está com os filhos, estão estudando. Um trabalha lá e o outro estuda. E fiz a homenagem, fiz um, então. Muito obrigado. Olha, e fiz, um rosé brilhante. olha que bonito, olha. Olha o perlage dele, que bonito. Olha. Então foi Tchim-tchim. feito... Salud e plata. Saúde é plata. Essa é boa. E a todos vocês, muito obrigado sempre pelo carinho, pela atenção e pela audiência. Esse é o Desirê. A plateia, parabéns, felicidades, obrigado sempre. Que tal? Eu estou encantado, inclusive, pelo fato de estar homenageando a Desirê ao lado do marido, né? Jamais eu teria coragem de beber isso sozinho, porque apareceu uma cantada, não posso. Você é Desirê, olha, você, mais do que merece. Para aguentar esse homem... Nesse momento ela está te vendo lá nos Estados Unidos, cara. Ela está te vendo lá. Está lá assistindo. Assistindo lá. Você sabe que está uma delícia mesmo? Um beijo para você. Uma mulher que fez tão bem a minha vida nos últimos 16 anos, dos 5 filhos que tenho. 16 anos? 16 anos. Exatamente quando eu voltei para a Globo. Tá vendo? Tem influência nisso? Nossa. Olha, você a conheceu exatamente há 16 anos na Austrália. Nas Olimpíadas de Sydney. Ela estava grávida do Luca, que já faz os filmes dele, já trabalha de assistente do Jaime Monjardim e já está estudando cinema nos Estados Unidos, com 15 anos de idade. Gente, olha, como você está velho. É impressionante. Só eu que eu fico tô igual, Isso é um Galvão, doce de tem pessoa. Alguma coisa, sabe alguma narração? A gente fica provando, eles ficam olhando com a cara de também quero. Infelizmente, ele não trouxe. Não, gente, eu adoraria também, mas não é possível. Mas depois, quando acabar a gravação, vocês podem continuar querendo. Fala para mim, tem alguma coisa que você deixou de narrar e que você gostaria de ter narrado? Eu queria ter feito a carreira do Guga, as grandes conquistas do Guga. Disse isso a ele pessoalmente no ar, na Olimpíada. Eu transmiti 2 jogos do Guga em Olimpíada. Um ele ganhou, um ele perdeu. O tênis... Desculpa, em qual Olimpíada? Na Olimpíada de Sydney. Na Olimpíada de Sydney, na Austrália, quando nós estávamos juntos lá. O Guga, ele é fantástico. Foi fantástico como atleta e com carisma. Galvão Bueno, venha pra cá! Você sabe que eu vinha com um paletó igual ao seu. É mesmo? E na última hora eu resolvi trocar. Você está numa elegância como sempre, Você aliás. também. Sempre. Super caprichado. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Essa plateia. Uma plateia maravilhosa. Eu fico em casa vendo todos os dias. Acho um dos grandes momentos do programa quando você anuncia de onde eles são. O orgulho com que eles gritam, da faculdade, daquela coisa toda. Eu acho Me dá uma alegria enorme, vou sentir muita falta. Imagino que
nós vamos sentir falta de você. É isso, imagina. É verdade. Meu Como é que querido, eu vou dormir se eu não vou dormir depois do gordo? Eu te ligo. Você liga? Eu ligo. Tá bom. Então tá Galvãozinho, combinado. fala uma coisa para mim que deve ser o momento esportivo do ano, um gol que é anulado ou não, dependendo de quem vê o resultado pelas câmeras de televisão. Isso está causando um maior rebu. Como é que o nosso amigo Arnaldo? o milionário Arnaldo, dono de TV... O Arnaldo, foi ontem ainda que discutimos isso no programa Bem Amigos. No Bem Amigos, pois é. E ele, no fim, ele terminou dizendo que, claro que não pode existir, que as pessoas entendam, que o futebol ele ficou um pouco para trás na sua forma de ver as regras, ao acompanhar a tecnologia. O basquete, o juiz para se ele tiver dúvida para olhar na televisão. No futebol americano ele até explica, aquele cara fez isso, fez aquilo, vai para lá, não sei o quê. E o voleibol tem isso, o tênis tem isso. E o futebol, aqueles caras lá da International Board, eles não querem mudar, não aceitam. Bom, mas o Arnaldo ontem dizia, não se pode beneficiar o infrator. Essa é a regra número 1 do futebol. Não pode existir uma interferência externa. Então o erro veio do fiscal da federação que, com leitura labial, ficou claro que ele dizia, a televisão mostrou que não foi gol. A televisão não pode mostrar. Isso é proibido, não pode... Ela pode mostrar ao telespectador, mas não tem o direito de interferir no resultado. Nós temos, desculpa, que eu já entrei de sola sem explicar, que a gente está falando do Fla-Flu. Do Fla-Flu. Que acabou, sem querer, prejudicando o Fluminense. Mas não favoreceu o Flamengo, porque estava impedindo o gol. Também não. Vamos fazer o seguinte, fica todo mundo à parte que vai virar uma discussão de Flamengo e Fluminense aqui. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o Fluminense está passando por uma fase difícil há muitos anos. Mas não é isso. Primeiro o seguinte, eu já fui defensor de usar videotape como recurso de auxílio à arbitragem no futebol. Você não é mais? Não. Por quê? Porque briga com o elemento humano dessa discussão que provavelmente está surgindo aqui e deve ter surgido em tudo que é lugar. Segundo, o seguinte, como é um jogo tão dinâmico, com tantas faltas, que o jogo vai ser interrompido de 2 em 2 minutos. Aí é que tem que se criar uma regra para isso. No tênis, o jogador tem direito a que eles chamam de um challenge, um desafio. Se ele acertar, ele tem direito a outro, se ele errar, ele perdeu. O basquete é para definir o instante final, se a bola saiu da mão do jogador antes do apito do fim do tempo ou não. São coisas específicas. Esse jogo, para quem não sabe, nós estamos nos referindo a um jogo ocorrido que teve um gol do Fluminense, o jogo estava 2-1 para o Flamengo, um jogo importante para os dois. Foi marcado um impedimento e depois o juiz anulou o gol, depois ele deu o gol, depois ele voltou atrás e anulou o gol de novo. Coisa de maluco. O jogo ficou parado 13 minutos. Se tivesse o recurso da televisão, em 1 minuto isso se resolveria. É exatamente o contrário. O Tite estava conosco no programa, que, aliás, faz um trabalho fantástico, maravilhoso na seleção. O Tite disse assim, eu sou inteiramente favorável. As pessoas... Até o Arnaldo já estou conseguindo fazer ele mudar de ideia. Porque o Arnaldo também era contra? O Arnaldo foi contra sempre, né? Deixa eu te falar por quê também. Pênalti. Foi pênalti, não foi pênalti. Não há videotape que resolva, porque no mesmo lance vai ter você achando que foi, o Arnaldo achando que não foi, em casa as pessoas também divididas, mesmo com videotape não vai adiantar. Tudo aquilo que for subjetivo não vai resolver. Agora, e no futebol tudo é. Não, o impedimento você tem momento. Hoje você traça aquela linha, sabe se o cara está à frente, sabe se o cara está atrás, sabe se a bola entrou, sabe se a bola não entrou. Você tem como definir essas coisas que o pobre do juiz, diga-se de passagem, porque tudo que entra em discussão, que você para a imagem, que você mostra de 4 ângulos diferentes, o pobre do bandeira só tem aquele instante para levantar a bandeira ou não. E o pobre do juiz tem um apito que ele tem que apitar, ou não apitar. Então, acaba sendo uma maldade. Não vai chegar nunca a nenhuma conclusão. Mais uma ajudazinha da tecnologia. Você acha, em que, por exemplo,
Concordo com você. Que impedimento, bola entrou, bola não entrou, bola saiu, bola não saiu. Pronto. Já ajuda demais. Agora, pênalti, por exemplo, não tem como. Não. Não é verdade? Não. Tem alguns que são tentativas de assassinato em primeiro grau. Então isso é mais fácil de marcar, né? Outra coisa, eu estou muito enganado. Antigamente, o futebol não valia tanto o corpo a corpo como vale hoje. Verdade. Não tinha essa coisa quase que do hóquei sobre gelo, que você ataca, você se joga em cima do adversário e não é pênalti, não é falta, não é nada. Mas no hóquei tem uma coisa, né? No hóquei eles têm direito de sair na porrada. Bom, hoje em dia sim, mas antigamente havia só o body check. Hoje em dia no futebol também vale o encontro. Chique esse negócio, como é que chama? Body check. Body check. Dá um body check aí. Aqui. Pronto, atingiu os dois. Mas é verdade, no futebol hoje em dia isso não é falta. Antigamente era, não era? Hoje está mais liberado. Hoje o contato físico está mais liberado. Eu me lembro do Paulo César Caju dizendo: não, está complicado porque não deixam a gente jogar. Mas não é para deixar jogar mesmo, né? Mas não deixam muito o Neymar jogar até hoje, né? Ele apanha uma barbaridade. Ele só precisa aprender a segurar um pouco mais a cabeça para não devolver, para não tomar tanto cartão amarelo. E para não pintar tanto o cabelo de amarelo. Aí é um problema dele. Aí... Tem todo o direito do mundo. Mas que fica engraçado ele, que parece um pincel, né? Aquele cabelinho amarelo andando de lá para cá. Você acha que é para copiar o Messi? Não, mas o Messi botou o cabelo amarelo depois dele. Não. Eu acho que você está enganado. Não sei se você acompanha futebol. De vez em quando. Eu acho que foi meio cópia, mas o Messi agora botou o cabelo amarelo porque, como o Neymar vai ganhar mais do que o Messi... Sabia? O Neymar vai ganhar mais do que o Messi. Rapaz. Estão renovando o contrato. Mas é que vão renovar o do Messi depois, aí ele vai ganhar mais do que o Neymar de novo. E o Bale? É bom, hein? Eu acho ele um dos melhores jogadores do mundo. O cara é bom. Nunca está na lista, né? O cara é bom demais. Para quem não conhece tanto, é do País de Gales e é bom demais. Jogou uma Copa Europeia espetacular. Você sabe que ele recusou a cidadania inglesa para poder jogar na seleção da Inglaterra? Ele disse: não, eu sou País de Gales e não abro mão da minha cidadania de jeito nenhum. Muita gente fez isso. Muita gente recusou. Alguns brasileiros, inclusive, recebendo proposta, recusaram, outros aceitaram. Futebol hoje é uma coisa muito mundial, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, como especialista, é o seguinte. Você já pensou se a Grã-Bretanha formasse um time? Porque tem Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escócia, tudo fazendo parte da Grã-Bretanha. Mas ela forma, né? Como? Ela forma. Não. Nas Olimpíadas. Só nas Olimpíadas. Mas digo, na Copa do Mundo, não tem uma seleção. A seleção da Inglaterra, se houvesse só uma seleção, seria muito mais forte. Se juntasse o País de Gales, se juntasse a Inglaterra, se juntasse a Irlanda, que faz parte, a Escócia, mas aí seria um time realmente muito forte. Por isso que a Grã-Bretanha é tão forte nas Olimpíadas. Exatamente. Falar Olimpíadas, o que você achou das Olimpíadas aqui? Eu amei, adorei. Eu também, achei sensacional. Adorei. Agora, claro que acabando as duas Olimpíadas, voltou tudo o clima de violência que estava atarrachado. A força soltou. Mas vamos falar Aliás, você falou muito bem. Terminadas as duas Olimpíadas. As Olimpíadas e Paralimpíadas. É muito importante que se diga isso, que se fale isso. Foram dois espetáculos maravilhosos. Mas foi muito bom. Acho que nós estamos vivendo um momento, e continuamos vivendo um momento no país, e eu respeito todas as formas de pensamento político, social, e acho que as pessoas deviam se respeitar um pouco mais e respeitar o pensamento alheio, e que para que não existisse tanto confronto e que o país pudesse caminhar melhor. Mas nós estávamos vivendo um momento de baixa estima muito grande do Brasil. A Olimpíada nos devolveu um pouquinho, pelo menos num certo sentido, essa autoestima. As cerimônias, eu faço cerimônia de abertura, eu perdi a conta, mas lá do começo dos anos 80. E tenho 35 anos de Globo,
fiz um jogo de 35 anos de Globo, outro dia mostraram na televisão, e tenho 42 anos de profissão, de televisão. E eu dizia, já vi cerimônias muito mais ricas, com muito mais tecnologia, mas nunca tinha visto uma com tanto calor humano e com uma mensagem tão bonita e tão importante quanto aquela que foi passada, principalmente na cerimônia de abertura. Aquilo era um alerta ao mundo e o mundo soube reconhecer isso. Foi muito bacana. A Olimpíada foi espetacular. Pena eu também acho, terminou... pena que acabou. Aí diz assim, então aquilo tudo é mentira, sabe? Ficou um mau gosto, um gosto ruim na boca. Depois que acabou, você vê voltar com uma violência maior ainda. Parece que estava atarrachada. Agora me conta, você falou em 35 anos da Globo. Como aconteceu comigo, eu saí da Globo e voltei. Eu também. Você também. Você saiu em que ano era? Eu me lembro que você foi no SBT comigo. A primeira entrevista que eu fiz no jogo foi no SBT. Foi. Aquilo foi em 92. Você ficou quanto tempo fora da Globo? 10 meses. 10 meses? Rapidinho, voltei rápido. Eu saí, não... A Desirê disse que eu de bobo só tenho o jeitinho, a carinha e o jeitinho de andar. Tem um jeitinho de andar de bobo? Brincadeira dela, né? Então eu vou eu também saí, tanto que eu voltei sem problema nenhum, porque eu saí também, porque eu queria fazer esse programa e na época não havia espaço para fazer. 1 ano e meio depois, eu já fui convidado para voltar, mas levei 11 anos fora e achei ótimo, porque foi a possibilidade de realizar um sonho antigo de entrevistar todo mundo, inclusive você. Não, e você mudou a história do talk show no Brasil. Você mudou a história dessa conversa com as pessoas. Isso bate-papo. Isso é que nós vamos sentir falta demais. Eu não acho que nós vamos sentir falta. Sabe por quê? Vamos deixar ele falar um pouquinho, vamos conversar nós aqui. Vocês acham que ele vai parar de fazer o que ele está fazendo? Vocês acham que ele deve parar? Vocês não acham que ele vai fazer em outro lugar? Eu acho que dentro da casa mesmo, mas em outro lugar. Duvido. Olha para eles e fala que não. Eu não sei. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Osmar, fala aí. Não sei. Realmente não sei, estou com o patrão aí. Eles não sabem. Ô, Vile, você acha que ele vai parar, Vile? Estamos pensando. Como é que é? O que foi? Estamos... A ver. O Vile tem uma linguagem mais pro holandês do que pro português. Sabe o que eu acho bacana? Quando a gente fala com o diretor, ele está do lado da gente, né? Por que a gente olha para cima? Porque a voz vem da onde? De lugar nenhum. É verdade. Não é? Nós temos essa mania. Vai falar com o diretor. Você olha para cima também? Sempre. Olha, por favor, posso fazer isso? É como se estivesse falando com Deus, A gente olha para cima. É verdade, que coisa mais idiota, gente. Fala para mim, nesses anos todos, qual é que você considera a maior gafe que você fez no ar, assim, mas que você reconheça que foi uma gafe? É para falar só uma? Não, nesse bloco no segundo você conta outra. Se for falar várias, nós vamos terminar o ano, não vai terminar o programa. Quem fica 2h30 falando e que mexe com emoção, que recebe a emoção, que tenta passar essa emoção, que vende emoção, você comete várias gafes. Eu já contei uma aqui do jogo que eu transmiti errado na Copa de 74. Aquilo foi ótimo. Durante muito tempo, que nós fazia a transmissão de um jogo como se fosse Suécia e Bulgária, e no fim era Alemanha Oriental e Áustria, quer dizer, uma coisa... Igual. Os uniformes eram iguais. Um tá de amarelo, outro tá de branco. Pronto. Quando chutou que a bola foi pela linha de fundo, que apareceu, pá! Alemanha Oriental, 0. Austrália, 0. E que eu olhei para o papel, só tinha nome escrito Bulgarov, Antonov, Sverisen, Smilson, e só tinha um cara que eu sabia o nome dele, que jogava na Alemanha Oriental, chamava Sparvarser, e lá veio a bola pela direita, o toque para Sparvarser, voltou para a esquerda, Sparvarser, jogou uma barbaridade.
Esparvá, você jogou uma barbaridade. Era só ele. Mas teve uma que foi muito moda. Agora, porque agora com essa coisa de rede social, como é que chama esse negócio? Eu sou antigo, sabe? Então, Facebook? Por exemplo, você tem esse negócio aqui, você nunca olhou aqui o que está escrito aqui, mas tudo bem. A gente vai conversando, você não olha o que está escrito aqui, olha. Não, eu só de vez em quando eu dou uma bicada para ver se esquecer. Aqui em 70, quem mandava era... Mas não falam isso? Falam, mas o Zagallo... Está no livro do Tostão. O Zagallo conseguiu uma coisa que o Tite está conseguindo agora, que é de colocar os melhores para jogar. Isso. Ele achou lugar. Ele falou, gente, eu tenho Jairzinho, eu tenho Gerson, eu tenho Rivelino, eu tenho Pelé, eu tenho Tostão. Como é que eu posso deixar um cara desse de fora? Então ele deu um jeito de colocar todo mundo. O que o Tite fez agora? Nesses 4 jogos, essas 4 vitórias, o Brasil saiu de 6º colocado, e nós estávamos morrendo de medo de não ir na Copa, saiu agora com 4 vitórias para o primeiro lugar. Ele apenas fez de trazer os jogadores e colocar os jogadores, arrumar uma forma de jogar para colocar cada jogador jogando como ele está acostumado a jogar no seu clube, porque não há tempo para treinar. O técnico recebe o jogador num dia, no outro dia o cara está morto por fuso horário, viagem, ele tem um treino, no outro dia ele joga. Então ele fez questão de colocar cada jogador jogando como joga no seu time. E conversando, eu perguntei para ele ontem, que livro que você deu para o Felipe Luiz, quando você foi avisar para ele que ele não ia mais ser titular, ia ser reserva, você deu um livro para ele? E ele disse, ele me deu um livro, eu comecei a ler aquele espetáculo, falei, que livro é esse? Eu quero ler. Não pretendo ir para reserva ainda, não, né? É o Pequeno Príncipe? Não, não era o Pequeno Príncipe. Era um livro do Paulo Coelho até. Ele disse que era um livro do Paulo Coelho. Mas ele tem uma forma de saber tratar. O futebol não é só a tática, não é só dar bronca, não é só gritar, não é só... Ele tem um jeito humano de levar a coisa. Mas, ele sabe levar o jogador e levar o ser humano. Aqui esquece que a gente está falando para o público, porque você já me deixou bêbado, então... É o seguinte, você não receia ter que se desdizer, já que você elogia tanto qualquer que seja o nosso técnico? Não. Por exemplo, Dunga. Não, você cansou de dizer que ele era... Como jogador, você disse que ele era símbolo. Não, você não me viu fazer tantos elogios assim ao Dunga, porque eu acho que o Dunga, ele tem uma mania de de perseguição que o estão perseguindo. Ele tem... Por nada, né? Por exemplo, terminava uma coletiva, ele levantava e ia embora. Termina uma coletiva, o Tite fica conversando com as pessoas. Os jogadores são basicamente os mesmos, mas percebe-se que jogam hoje com muito mais alegria. Então, eu não elogio todos os técnicos. Critico... Não, eu estou falando, no geral, da seleção como um todo. Eu torço muito a seleção. Bom, eu também, eu torço... Mas dou cada pancada... Pouco. O quê? Eu acho que pouco, você podia dar mais. Mas peraí, mais? Eu vou falar uma coisa agora aqui na Olimpíada, quando o time teve por não se classificar, depois da desclassificação da Copa América no Jornal Nacional, o comentário mais longo de futebol da história do Jornal Nacional e talvez o mais duro de futebol da história do Jornal Nacional, porque, e não era só em cima do Dunga, não. Era em cima do Dunga, da CBF. Eu não consigo admitir um presidente da CBF que não possa sair do país, porque está sendo investigado. Ele não pode sair do país. Ele, desde o dia que ele disse assim, me tirem daqui da Suíça, me mandem de volta, me mandem para qualquer lugar, eu quero ir para o Brasil. Estou falando do Marco Paulo Deonero, e que nunca mais fez nenhuma viagem, porque tem medo de ser preso. Ele não vai de avião, ele tem medo de avião. Sim, tá bom. Então, eu não concordo com essas coisas. Deixa eu te interromper para falar o seguinte. Eu acho... E meu amigo Hilton Marques, que trabalha comigo há anos, tem a mesma opinião, se eu não me engano, que é o seguinte, você é das pessoas que mais entendem de futebol no país. Obrigado. Não, é verdade. Inclusive, geralmente, em todas as discussões que você tem com o nosso amigo Arnaldo, do nosso ponto de vista, geralmente, você tem razão. Mesmo quando... Não posso fazer nada. É uma opinião que a gente tem. O Arnaldo é muito querido meu, não faz isso. O meu também. E daí? Pode isso, Arnaldo? Pode. Legal. É uma divergência de opinião. Eu acho que você tem uma
uma visão sobre o jogo como pouco comentarista, pouco narrador tem. Eu não preciso dizer isso, porque, meu contrato termina no fim do ano, eu posso falar à vontade. Mas realmente você entende muito, muito. Agora, exatamente por isso, as pessoas às vezes acreditam muito no que você fala, e devem acreditar. Por isso você tem que tomar cuidado quando você faz excesso de elogios a certas pessoas, a certos... No caso do Dunga, tem um monte de jogador eu ficava assim, eu dizia, mas ele não está vendo. Tem um monte de jogador que não está nem falando comigo. Isso é bom. É bom. É bom, porque bati forte porque nós íamos para o fundo do poço. Depois dos 7-1 com a Alemanha, dos 3-0 com a Holanda, depois da desclassificação, cuidado que pegue, depois da desclassificação... Já pegou. Depois da desclassificação na Copa América no Chile, da desclassificação na Copa América agora, essa recente, quando só fizemos gol no Haiti e o Haiti só fez gol na gente, veja como foi. Aquilo foi fantástico. Não é? Mas o menino... E com todo o problema, nós chegamos um momento, com 2 empates nos 2 primeiros jogos da Olimpíada, que se nós tivéssemos perdido o jogo seguinte, seríamos desclassificados na primeira fase. Aí seria o fundo do poço. Talvez até eu tenha exagerado um pouco na crítica naquele dia. Fui duro. Fui duro mesmo para tentar mexer com os brios deles. Se eles ficaram com raiva de mim, ótimo. Mas, meu querido amigo, a gente tem uma CBF cujo presidente não pode sair do país, como você mesmo falou. É uma coisa terrível isso. É porque ele tem medo de avião, né? Por favor. Ele não gosta de aeromoça. Eu encontrei no aeroporto, na época que o Dunga foi chamado para técnico, eu estava chegando dos Estados Unidos e quem estava embarcando era aquele francês da FIFA que disse, que também está perseguido por corrupção, que disse que o Brasil precisava tomar um pontapé na bunda. Jerome Val. Ele foi culpado e afastado do futebol por 10 ou 12 anos. Mas, enfim, ele estava com o Ricardo Teixeira, estava levando ele... Que está sendo indiciado, que foi indiciado. Também. E aí eu falei para o Ricardo Teixeira assim, Ricardo, o Dunga vai ser técnico da seleção, mas ele nunca foi técnico. Aí o Ricardo Teixeira disse a seguinte pérola, falou, Jô, técnico é tudo igual, pode botar qualquer um. E quando é que o Ricardo Teixeira entendeu de futebol na vida? Nunca, mas botou o Dunga como técnico. Porque o que acontece é que nós temos um sistema... A gente até parece até que eu tenho raiva do Dunga. Não. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Dunga foi importantíssimo como jogador, começou bem como técnico e se perdeu inteiramente. Agora você vê, ele ganhou a Copa do Mundo e o Zico não ganhou. Você vê como essas coisas são irônicas, né? O mundo é assim. Como o mundo é assim. O Puskás não ganhou. A seleção da Hungria, maravilhosa, fantástica, em 54, ela foi derrotada na final pela Holanda. A seleção